Bom, como nós havíamos falado, eu vou então agora abordar o tema filosofia da educação na Idade Moderna. Claro que são 5 séculos, quer dizer, contando com o século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, de filosofia não dá para a gente desenvolver isso numa aula, né? Mas eu vou abordar então basicamente o racionalismo e o empirismo. Então vamos falar de Descartes e Locke, né? Não mais não de outros filósofos. E na verdade vamos abordar apenas alguns princípios e alguns pressupostos da filosofia da educação moderna. Então é apenas um recorte, né? Um recorte daquilo que nos interessa para a discussão da filosofia da educação. Então, antes de mais nada, o que é um princípio? Né? O que é um princípio? O que é um pressuposto? Esse é o nosso ponto de partida, que se entende por princípio, que se entende por pressuposto. Claro que as palavras elas já dizem alguma coisa por si só. Então, princípio como aquilo que fundamenta uma ação, né? Raiz, causa primeira também, já pressuposto como uma pressuposição, a pressuposição que se tem de algo, um juízo antecipado, né? Esse é um dos sentidos de pressuposto, mas também pode ser entendido enquanto busca para se alcançar um objetivo, um desígnio, né, uma meta a ser atingida, também pode ser vista enquanto pressuposto. Então, com essa base que nós vamos trabalhar, tá? Que a nossa discussão vai ser em cima disso. Quer dizer, de um princípio a um pressuposto e fazer essa relação entre os dois, né? Tem um jurista chamado Miguel Reale, que ele também tem no livro Filosofia do Direito, ele traz uma definição, um conceito de princípio, mas como juízo fundamental, né? Uma verdade ou juízo fundamental. Então, princípio um exemplo, vamos começar por analisar alguns exemplos, independentemente agora da questão da educação moderna, né? Mas, por exemplo, se nós formos voltar a Aristóteles tem um princípio fundamental do pensamento dele, é de que o homem é um ser político por natureza. Mas o que é esse ser político? Então, político aqui é no sentido de social. O homem ele nasce com essas características, com essa necessidade de viver em sociedade, estar com o outro. Não é um ser para viver isolado, é um ser para conviver, né? Então, o sentido político é habitando da polis. Bom, se nós pegarmos esse princípio, então vamos para já começar a fazer essa análise. Se pegarmos esse princípio, o homem é um ser político por natureza, o homem é um ser social por natureza, e nós pegarmos, quer dizer, o que eu posso supor, tá? Uma pressuposição, que a escola ela tem uma função social, tá? Já que o homem é um ser político, um ser social por natureza, a escola tem uma função social, essa é uma pressuposição. Bom, se nós pegarmos então esse princípio do ser social por natureza, com esse pressuposto de que a escola tem uma função social, então, quer dizer, baseado nessa análise é que muitos teóricos, por exemplo, um deles, Celso Weisel, né,
da Sociologia da Educação da USP, quer dizer, já falecido também, ele diz que assim, nós só vamos poder começar a falar em democracia na educação quando todas as crianças estiverem na escola. Tá? E claro, não basta estar na escola, quer dizer, é preciso permanecer. E mais que permanecer, quer dizer, além de permanecer, é necessário que aprenda. Tá? Bom, então aí, se nós pegarmos esse pressuposto, tá? E transformar esse pressuposto num princípio, né, que até a própria Constituição coloca dessa maneira, né, quando estabelece lá as crianças inicialmente de 7, né, na LDB de 96 está de 7 a 14 como a obrigatoriedade do ensino. Depois veio para 6 a 14 e hoje está entre 4 e 17 anos, a obrigatoriedade é essa. Então vamos pegar isso como princípio. Toda criança em idade escolar deve estar na escola. Tá? Pegando isso como princípio, que é um princípio inclusive legal. Bom, se nós pegarmos esse princípio, toda criança em idade escolar está na escola, deve estar na escola, e a lei estabelece hoje dos 4 aos 17, o que eu posso pressupor? Que o ensino superior ele não é para todos os que concluem a educação básica, quer dizer, não há essa obrigatoriedade, eu posso pressupor isso. Bom, e o que acontece, né? Alguns governos, eles pegam isso como esse pressuposto como uma forma de ação, né? Vamos agir em cima desse pressuposto, quer dizer, a educação superior não é para todos que concluem a educação básica, portanto, eu não tenho que investir. Alguns governos, pelo contrário, ao invés de investir na educação superior, eles cortam recursos, né? Ou seja, ou eliminando vagas, né, diminuindo o número de vagas nas instituições públicas, ou cortando programas de financiamento estudantil nas instituições privadas. Né? Então, esse é uma linha, tá, de ação desses governos que concluem dessa maneira. A educação superior não é para todos os que finalizam a educação básica. Bom, os pressupostos, claro, eles podem ser objetivos ou subjetivos. Objetivos é aqueles que são explícitos. Você pega um texto, pega um artigo acadêmico, pega e você consegue enxergar aquele pressuposto ali explícito. Agora, claro, tem aqueles que são subjetivos que você vai ter que inferir. Tá? Eles estão implícitos no artigo, no texto. Mas voltando lá então para a Idade Moderna, né? Qual que era o paradigma desse período? Né? Qual que era o paradigma da modernidade? Um parâmetro, que tipo de ser humano essa fase, esse período quer desenvolver? Bom, então como eu coloquei no início, né, a Idade Moderna, essa filosofia moderna, ela vai estar compreendida entre o século XV e o século XIX, por isso que eu falei 5, se você pensar em 15 e 19 dá 4, mas se você pegar cada século em si, o século XV houve a ação, 16, 17, 18, 19, então são 5 séculos de atividade. O que a gente vai perceber? Uma mudança de direção na filosofia. Né? É isso que a gente vai perceber na filosofia na Idade Moderna. Ela vai mudar de rumo. Tá? Na verdade, ela vai voltar, é uma espécie de resgate do humanismo antigo. Né? Quer dizer, a Idade Média foi toda centrada na questão religiosa, na questão da igreja, então tanto é que esse período é chamado de teocentrismo. Então a gente vai sair vai
na verdade, estabelecer uma passagem do teocentrismo para o humanismo. Né? Então, como eu falei, na verdade é um resgate desse humanismo antigo. Então, a filosofia moderna, ela vai nascer ali no Renascimento e vai até o Iluminismo. Então, se fôssemos pensar enquanto um rio, nas duas margens do rio, numa margem do rio está o Renascimento, na outra margem do rio está o Iluminismo, e a ponte seria a filosofia na Idade Moderna. Então, como eu falei no início desse período, nós vamos analisar basicamente duas correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo. Né? No racionalismo, nós vamos buscar um dos principais nomes, o René Descartes, e no empirismo, o Locke. Bom, então, para começar, a palavra racionalismo vem de ratio, né, do latim, que significa razão. Tá? E o empirismo vem de empiria, experiência. Então, quer dizer, aí já dá para perceber um pouco a linha de análise de cada uma delas. Tá? Enquanto uma se baseia na razão, no intelecto, a outra se baseia na experiência, tá? No cotidiano. Bom, então, René Descartes é o nosso principal nome do racionalismo, que vamos analisar, e John Locke no empirismo. O racionalismo de Descartes, ele faz uma crítica, fazendo essa análise para a questão da educação, ele faz uma crítica ao saber dogmático. Tá? Então, se trouxermos isso para a educação, ele vai fazer o Descartes, quer dizer, a base do pensamento de Descartes é a dúvida metódica e tal, que a pessoa tem que duvidar de tudo, tá? Para a partir daí, depois de tudo duvidado, passível de ser duvidado, então você vai construir, tá, esse conhecimento. Tanto é que podemos fazer uma alusão a um pensador, um filósofo estadunidense, John Dewey, que ele fala que na verdade é um processo de reconstrução. Ele não está falando do racionalismo, tá? Ele está falando que o conhecimento é um processo de reconstrução contínua da experiência. Quer dizer, então ele sai do racionalismo e vai para o empirismo, mas só para usar o termo de construção e reconstrução. Né? Então, se para o Descartes seria uma espécie de construção, porque você vai ter que derrubar tudo, tá? Duvidar de tudo, e a partir dali construir o saber. Então, por isso que ele faz essa crítica sistemática ao saber dogmático. Já o empirismo de John Locke, ele coloca aqui a mente humana, tá? Ao nascer, o ser humano ele é como uma tábula rasa, um papel em branco, não tem nada, não traz nada, não existe ideia inata. Tá? Não existem ideias inatas, então por isso que ele se representa dessa maneira, como uma folha em branco. Tá? E a partir do cotidiano, né, a partir da experiência é que esse saber vai se estabelecendo. Bom, se o racionalismo tem essa crítica ao saber dogmático, então a razão é a fonte do conhecimento. Tá? Então, para essa corrente, tá, a razão é a fonte do conhecimento. Por outro lado, para o empirismo, o cognitivo ele é formado com base na experiência. Tá? Então, voltando à questão essa crítica que se faz ao saber dogmático, quer dizer, se formos levar isso para a escola, por exemplo, seria uma crítica aos livros, tá? Ao livro como verdade, ao professor como verdade absoluta. Entendeu? Não existe essa verdade absoluta.
Daí esse processo vai ter que construir isso com duvidar de tudo, quebrar tudo, para depois construir. Então, um princípio racionalista, né, formos colocar dessa maneira, um princípio filosófico racionalista da educação seria só admitir como verdadeiro aquilo que não causasse qualquer tipo de dúvida. É daí que Descartes tira, quer dizer, é nesse processo que ele vai chegar. A única verdade indubitável, tá, é que eu penso. Tá? Então eu não tenho como duvidar disso. Tá? Eu vou duvidando de tudo, né, das coisas, da existência de Deus e tal, mas aí chega a uma base. Peraí, eu penso. Bom, se eu penso, eu existo. Né? Então, por isso, só admitir como verdadeiro aquilo que não causasse nenhum tipo de dúvida. Bom, se pegarmos esse princípio, tá, de admitir como verdadeiro só aquilo que não causasse dúvida, um pressuposto seria que não existe conhecimento pronto e acabado nos livros. Então eu posso pegar esse princípio e fazer uma pressuposição. Bom, então se eu tenho que admitir só como verdadeiro aquilo que não causa nenhuma dúvida, então não existe conhecimento pronto e acabado. Tá? A escola dessa maneira não é, o professor não é o dono do saber. Por outro lado, o que seria então um princípio empirista, um princípio filosófico empirista? Bom, o conhecimento humano ele vem da prática, ele advém da prática, portanto, como eu falei, não existem ideias inatas, ou seja, ideias que nascem com o indivíduo. Então esse processo, ele é, como o Dewey vai colocar, é uma reconstrução contínua. Por que reconstrução? Porque na verdade existe o ser humano já está aí. Né? Então ele já está, não é que vai sair do nada, o ser humano já está. Então tudo o que ele tem vai ser reconstruído, tá, a partir da experiência. Que seria então um princípio, quer dizer, tendo como base esse princípio, tá, o que seria um pressuposto? Que as crianças precisam ter contato o mais cedo possível com o processo de escolarização. Para quê? Para que elas não fossem, não tivessem a sua formação moral, porque o Locke, o processo de educação, né, a filosofia da educação do Locke é muito fundamentada na questão moral. Então, para que essa formação moral não ficasse prejudicada, então a criança deveria adentrar o mais cedo possível nesse processo de escolarização. Bom, então o que seria uma pergunta para ser respondida seria o seguinte: como ensinar e aprender tendo como base o empirismo e o racionalismo? Ou seja, como que o aluno aprende e como que o professor ensina com base no empirismo, e como que o aluno aprende e como que o professor ensina com base no racionalismo. Essa é a nossa que é a pergunta a ser respondida, quer dizer, para tentar fazer uma reflexão em cima disso. Bom, nós temos alguns bons livros que fazem essa análise tanto do empirismo quanto do racionalismo. Mas eu vou mostrar apenas dois, até porque a coleção é bem extensa e boa. A coleção Os Pensadores. Vocês podem buscar na coleção Os Pensadores. Isso aqui é uma edição, né, tem várias edições, onde tem bastante uma base de alguns livros a respeito desses pensadores. Tá? Então, o livro do Locke e o livro do Descartes. No livro do Descartes, então, ele vai... Um dos livros que estão aqui dentro é o Discurso do Método, né, onde ele desenvolve todo o seu... a base da sua filosofia, colocando dessa maneira duvidar de tudo ser passível de ser duvidado. E a partir daí você vai então construir. Bom, então é isso, e nosso próximo vídeo será a respeito da filosofia da educação contemporânea.
Então, até lá, um abraço.